Minha professora tentou tirar minha perna protética na aula porque achava que eu estava fingindo. Uso uma prótese desde os 9 anos, depois que um câncer ósseo levou minha perna real. No ensino médio, já estava acostumado a explicar para novos professores, mostrar minha documentação médica e seguir em frente. A maioria dos educadores era compreensiva e solidária, mas a senhora Henderson, nossa substituta de longo prazo para a biologia AP, foi diferente desde o primeiro dia. Ela ficava fazendo comentários sobre como os jovens de hoje fingem tudo para receber tratamento especial, e me encarava sempre que eu usava o elevador ou levava mais tempo nas transições entre as aulas. Tentei mostrar meu plano 504 e registros médicos, mas ela apenas revirou os olhos e murmurou algo sobre papelada conveniente. O ponto de ruptura veio durante uma prática de laboratório. Eu estava trabalhando na minha estação designada quando ela se aproximou com aquela expressão presunçosa. Ela sussurrou que já havia lidado com estudantes em busca de atenção antes, e que minha pequena encenação não estava enganando ninguém. Expliquei novamente que minha prótese era real, até ofereci mostrar o ponto de encaixe, mas ela apenas sorriu friamente. Prove então, disse alto o suficiente para os estudantes próximos ouvirem. Se é real, você não se importará que eu verifique. Antes que eu pudesse reagir, ela agarrou minha perna protética e puxou com força, tentando tirá-la como se fosse uma peça de fantasia. A dor foi excruciante quando o encaixe torceu contra meu coto. Eu gritei e caí para trás, derrubando equipamentos de laboratório enquanto ela continuava puxando, convencida de que simplesmente sairia. A turma inteira parou de trabalhar. Vários estudantes começaram a gritar comigo, mas não era indignação. Não era porque viram a cena absurda que acabara de acontecer. Era porque achavam que eu estava sendo dramático. Ele sempre exagera. Ouvi alguém murmurar. Lá vai ele de novo querendo atenção, disse outro. Meu coração batia irregularmente. Não apenas pela dor física, mas porque percebi que naquele momento exato, tudo o que havia vivido nos últimos anos, todas as lutas silenciosas, cada cicatriz, cada passo doloroso, estava sendo descartado como se fossem mentiras teatrais. Eu ainda estava no chão quando a senhora Henderson soltou minha perna com um suspiro irritado, como se eu fosse o problema, como se ela tivesse sido enganada e agora estava embaraçada por não conseguir provar sua teoria conspiratória. Ela se abaixou, ajeitou a blusa como se nada tivesse acontecido e, com completa calma, disse: "Você pode retomar a atividade." Foi apenas um mal-entendido. Eu estava tremendo, por dentro e por fora. A dor no encaixe da prótese me fez suar frio, mas era o ódio queimando na garganta que me impedia de gritar. Fiquei ali no chão, cercado por tubos de ensaio quebrados e olhares indiferentes. Ninguém veio me ajudar. Ninguém estendeu a mão. Com esforço, me levantei mancando e saí da sala sem dizer uma palavra. Atravessei o corredor quase vazio até a enfermaria, onde a secretária apenas me olhou de cima a baixo e disse que a enfermeira estava no almoço. Voltei para casa naquele dia com a prótese mal ajustada, sentindo uma dor aguda que me fazia cambalear. Mas era menos que a dor da humilhação. Passei a noite acordado. Lembrei do hospital, dos dias em que aprendi a andar novamente, dos olhares de pena nos corredores, das vezes que colegas riram pelas minhas costas porque minha perna fazia um clique metálico quando eu pisava. Lembrei da minha mãe chorando escondida, com medo do que seria do meu futuro. E agora uma mulher adulta, uma educadora, havia tentado remover minha perna à força na frente de 30 testemunhas e ninguém fez nada. No dia seguinte, não fui à escola. Na verdade, passei o dia inteiro reunindo tudo o que tinha. Cópias do meu plano 504, relatórios médicos, a carta do ortopedista explicando o modelo da prótese e tipo de encaixe. Procurei vídeos, registros, tudo que pudesse servir como prova. Naquela mesma tarde, minha mãe chegou do trabalho e me encontrou no sofá, com uma pasta cheia de documentos no colo. Contei tudo a ela, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio. Apenas moveu os dedos nervosamente e respirou fundo a cada nova informação. Quando terminei, ela se levantou devagar e disse apenas: "Vamos acabar com isso." Na manhã seguinte, estávamos na sala da diretora. A diretora, Sra. Mitchell, parecia não saber o que fazer. Olhava de um papel para outro, tentando manter a compostura. Quando minha mãe exigiu a presença da Sra. Henderson, a diretora hesitou. "Ela está com uma turma agora. Posso chamá-la quando a aula terminar?" "Não. Você vai chamá-la agora. Ou vamos direto para a imprensa com isso." A palavra imprensa teve o efeito esperado. 3 minutos depois, Henderson entrou na sala como se nada tivesse acontecido. Sentou-se na frente de mim e minha mãe com aquele mesmo olhar frio,
cruzando os braços. Se estamos aqui por causa daquele pequeno mal-entendido, você tentou arrancar a perna do meu filho na sala de aula, disse minha mãe com uma calma assustadora. Ele tem ferimentos no coto. Vai precisar ajustar o encaixe da prótese e pagar um técnico particular. E, além disso, foi humilhado na frente da turma inteira. A diretora pigarreou. Talvez possamos encontrar uma forma de resolver isso internamente. Não será interno, respondeu minha mãe. Já contatamos um advogado. E eu mesma enviei um e-mail com todos os detalhes para o conselho escolar, com cópias para o departamento de educação e 2 jornais locais. Henderson empalideceu. Foi a primeira vez que a vi desviar o olhar. Mas isso foi apenas o começo, porque a administração podia fingir que queria resolver, mas a verdade é que escolas públicas vivem para proteger sua imagem. 3 dias depois, uma nota oficial disse que a escola estava investigando os fatos e não podia comentar até o processo interno concluir. Henderson continuou ensinando, e os estudantes... Bem, a maioria apenas achou que eu havia sido dramático demais e agora queria aparecer na televisão. Mas eu estava preparado. Um amigo do meu primo era jornalista de um grande blog estudantil. Mostrei tudo a ele. As fotos, os documentos, o áudio que gravei acidentalmente no dia do laboratório. Sim, felizmente meu telefone estava gravando quando ela disse que já havia lidado com estudantes que fingem antes. 2 dias depois, o vídeo estava online. Professora acusa estudante amputado de fingir e tenta remover prótese em aula. A manchete era sensacionalista, mas verdadeira. A comoção foi imediata. Em poucas horas, o vídeo estava no Twitter, stories do Instagram, grupos de pais, canais do YouTube de comentaristas adolescentes. Pessoas de todo o Brasil enviando mensagens de apoio, indignadas com a história. E então, a escola não teve escolha. Henderson foi suspensa. Depois, demitida. A diretora tentou fazer uma declaração vaga, dizendo que a escola não tolera atitudes discriminatórias, mas era tarde demais. A mídia local cobriu tudo. Fui convidado para entrevistas, participei de uma discussão sobre capacitismo e meu Instagram explodiu com seguidores. Mas o que realmente me marcou não foi a fama temporária. Foi quando um menino mais novo veio até mim no refeitório e disse: "Obrigado por não deixar ela te derrubar. Eu uso prótese no braço e estava com medo de ir às aulas de educação física. Agora vou." Sorri pela primeira vez em semanas, porque no final, meu grito foi ouvido. Mas essa foi apenas a primeira parte. A verdadeira vingança ainda estava por vir. Marei. O sistema reage. Por mais que a demissão da senhora Henderson tenha sido um marco, não foi suficiente. Não para mim. Porque mesmo depois de tudo aquilo, os vídeos, os depoimentos, a comoção online, nada havia mudado dentro da escola. Os olhares de soslaio continuavam. Os sussurros nos corredores. E pior, alguns professores agiam como se eu fosse o problema. Uma vez, ouvi o professor de história comentando com outro professor: "Não consigo dar aula com tranquilidade com essa cultura do cancelamento. Qualquer coisa vira escândalo agora." E então eu entendi. Eles não estavam arrependidos. Estavam com medo. E não era de mim. Era do que eu representava. Um estudante que ousou reagir, que ousou expor, que se recusou a aceitar o papel de vítima silenciosa. E então decidi que não pararia por aí. Nos meses seguintes, mergulhei de cabeça no grêmio estudantil. Uma coisa que sempre achei perda de tempo, confesso. Mas percebi que, dentro da burocracia escolar, é ali que muito lixo fica escondido. E também onde podemos cutucar as feridas certas. Comecei ouvindo, entrevistando colegas com deficiência, com transtornos de aprendizagem, estudantes com TDAH, com dislexia, autistas. O que passavam? Quem os respeitava? Quais professores zombavam deles? Quem negava o direito a tempo extra nas provas? O que ouvi foi revoltante. Havia uma menina com epilepsia que foi chamada de possuída por um professor de física. Um menino com deficiência auditiva que sentava no fundo da sala porque o professor não queria gritar. E o pior, todos tinham medo de reclamar. Medo de virar piada. Medo de serem transferidos. Medo de se tornarem eu. Então fiz o que sabia fazer. Documentei tudo. Organizei em dossiês, com nomes, datas, detalhes. Construí uma rede de apoio com pais, ex-alunos e até funcionários antigos que me mandavam mensagens por fora. Quando achei que tinha informação suficiente, entrei com uma denúncia formal contra a escola por negligência sistemática contra estudantes com deficiência. Não só a minha, mas coletiva. Uma denúncia ampla, pesada, com provas sólidas. A administração tentou me calar,
Fui chamado para uma reunião com 2 coordenadores e a psicóloga da escola. Disseram que minha obsessão por justiça estava afetando o clima institucional. Foi aí que eu ri. Uma risada seca, cheia de raiva engolida. Vocês só se incomodam porque não conseguem mais varrer isso para debaixo do tapete. Eu sou a poeira que voltou e grudou no chão. Saí da sala de cabeça erguida. Poucos dias depois, o Ministério Público Estadual abriu uma sindicância. E então as coisas começaram a desmoronar. A escola virou alvo de auditoria. Um por um, os professores citados no relatório foram convocados. Alguns entraram de licença médica. Outros pediram transferência. A diretora foi afastada por omissão. E, de repente, eu não era mais o menino da perna mecânica. Era o nome nos jornais. O estudante ativista. O cara que desafiou o sistema e fez as paredes mofadas da educação pública tremerem. Claro, houve consequências. Tentaram me excluir de tudo. Me cortaram da feira de ciências. Tentaram impedir minha candidatura a orador da turma. Mas eu havia ido longe demais para recuar. E o apoio fora da escola estava crescendo. Numa sexta-feira à tarde, recebi uma mensagem anônima no Instagram. Era de uma ex-colega da senhora Henderson. Ela me contou que o que ela fez comigo não foi um caso isolado. Anos atrás, ela havia sido afastada de outra escola depois de ridicularizar um estudante cadeirante durante uma apresentação. Ela sempre escapava com um puxão de orelha. Mas agora, finalmente, alguém a expôs. Salvei esse print com satisfação. Mas ainda havia uma ferida aberta. Os estudantes que ficaram calados. Aqueles que viram ela me atacar e não disseram nada. Aqueles que riram, que murmuraram, que me chamaram de mentiroso. E aí entra a parte mais amarga dessa história. Porque vingança contra a estrutura é uma coisa. Mas contra pessoas? Isso é pessoal. Comecei com um vídeo. Um desabafo. Gravei com o celular no meu quarto. Contei tudo. Sem cortes. Sem filtro. Falei da dor, da humilhação, da solidão. Mas principalmente, da covardia coletiva que torna possíveis monstros como a Henderson. Não foi só ela. Foram todos que ficaram calados enquanto ela tentava arrancar minha perna. Foram os que riram, que sussurraram, que me chamaram de mentiroso. Vocês são cúmplices. O vídeo viralizou. Mais que o primeiro. A escola tentou controlar os danos, mas era tarde demais. Os estudantes começaram a se dividir. Alguns me apoiavam abertamente. Outros queriam me cancelar por expor colegas. Mas aqueles que realmente sabiam que estavam errados, esses ficaram calados. E esse silêncio foi minha maior vitória. Porque a vergonha é o único tipo de justiça que gruda na alma. A cada dia que passava, eu ganhava mais força, mais voz, mais respeito fora da escola do que dentro dela. E quanto mais eu falava, mais outros se levantavam. Era como se minha cicatriz tivesse acendido a deles. No final do ano, fui convidado para dar uma palestra numa conferência estadual sobre inclusão escolar. A plateia lotada se levantou para me aplaudir. Olhei para a multidão, respirei fundo e disse: Meu nome é Caio. Perdi uma perna aos 9 anos, mas descobri que o que realmente mata por dentro é a indiferença. E isso ninguém jamais tirará de mim novamente. Mas eu ainda não havia terminado, porque o golpe maior ainda estava por vir. A raiz do problema. Não era mais sobre mim. Eu já havia vencido. Mas havia tantos outros, invisíveis, sufocados, ridicularizados em silêncio, que não tinham a mesma voz. E eu sabia exatamente onde poderíamos acertar mais forte. Na raiz. No coração podre do sistema. Depois da minha palestra, recebi uma mensagem de Ana Luísa, uma promotora recém-formada que havia assistido à live. Disse que se emocionou com o que ouviu, que já acompanhava o caso da escola e queria ajudar a abrir uma ação civil pública. Mas não seria só contra a escola. Seria contra a Secretaria de Educação por negligência histórica com estudantes com deficiência. Isso não era mais uma denúncia. Era uma bomba. Com a ajuda da Ana Luísa e outros advogados jovens ativistas, levantamos dados de 24 escolas da rede pública estadual. Casos como o meu e piores. Estudantes que foram discretamente transferidos depois de reclamações, professores que pediram demissão após sofrerem retaliação por tentar incluir alunos especiais, escolas sem acessibilidade básica. Organizamos tudo num dossiê com mais de 400 páginas. A ação foi protocolada no Ministério Público, com apoio de ONGs e uma frente parlamentar voltada para a inclusão. Os jornais cobriram. O caso foi no Jornal Nacional. A pressão aumentou tanto que o próprio secretário de Educação me ligou. Tentou ser gentil, político, educado. Queria marcar uma reunião. Aceitei. Mas levei uma câmera escondida.
Por quase 1 hora, ele tentou me convencer a retirar a ação. Ofereceu parcerias, projetos piloto, um cargo de representante jovem no Conselho Estadual. Eu só escutei. No final, agradeci e disse: Senhor, o que aconteceu comigo poderia ter acabado com a vida de qualquer outro estudante. Eu sobrevivi. Mas agora é o sistema que precisa sobreviver ao que está por vir. A gravação foi ao ar naquela noite. A reação foi um terremoto. O secretário foi afastado por pressão pública. O governo estadual criou uma comissão emergencial para reavaliar todos os protocolos de inclusão. E mais, uma nova lei começou a tramitar na Assembleia Legislativa, inspirada na minha história, exigindo treinamento anual obrigatório sobre capacitismo e direitos da pessoa com deficiência para todos os educadores estaduais. Na escola, tudo havia mudado. Nova diretora, novos professores, um elevador novo instalado, rampas reformadas, sinalização em braille, uma sala de apoio exclusiva para estudantes com necessidades especiais. E, claro, um novo olhar sobre mim. O menino que eles ignoravam virou nome de projeto. Espaço Caio, Centro de Inclusão e Resiliência. Engraçado como a ironia da vida é implacável, porque os mesmos que me viram cair, me viram subir. Mas faltava algo. Henderson. Eu queria saber o que havia acontecido com ela. Depois de um tempo, uma ex-colega dela me mandou uma pequena notícia de um jornal local. Henderson havia se mudado para outra cidade, tentou dar aula novamente, mas foi rejeitada. A notícia dizia que ela havia entrado com um processo contra o Estado alegando danos morais irreparáveis, causados pela minha denúncia. Ela perdeu a causa e foi condenada a pagar as custas processuais. Vive hoje longe do magistério, cuidando da mãe doente, sem conseguir entrar em nenhuma sala de aula pública ou particular. Em seu nome, há uma anotação no Conselho Regional de Educação alertando sobre comportamento inadequado com estudantes. Li aquela notícia várias vezes com sentimentos mistos. De um lado, senti uma pontada de pena. Ela havia se afundado, perdido tudo. Mas do outro, lembrei da dor no meu membro amputado quando ela tentou remover a prótese. Do som seco da minha queda, das risadas abafadas dos colegas, do silêncio cúmplice da sala. E então entendi que isso não era crueldade, era consequência. Eu não destruí a vida dela. Ela fez isso sozinha. Eu fui apenas o espelho. E agora, anos depois, olho para a cicatriz onde antes existia uma perna. E vejo um símbolo. Não de fraqueza, mas de força, de resistência, de tudo que fui obrigado a suportar e tudo que me recusei a me tornar. A história ainda não acabou. Porque existem milhares de Caios por aí. Meninos e meninas com marcas invisíveis, lutando para serem ouvidos. E se minha voz puder abrir espaço para mais um, então ainda não terminei. Porque vingança é só o começo. Justiça é o caminho. Além da vitória pessoal. Depois de tudo isso, você poderia pensar que minha vida se estabilizou. Que finalmente as coisas se acomodaram, que a dor virou passado. Mas não. A luta continuou. Só que em outros formatos, com outras máscaras. Porque quando você expõe um sistema falho, ele tenta te engolir de novo, mas disfarçado de oportunidade. No meu último ano do ensino médio, recebi convites de várias instituições. Algumas universidades queriam que eu falasse em eventos, outras me ofereciam bolsas parciais como forma de mostrar compromisso com a diversidade. Mas percebi o jogo. Não estavam interessadas em mim como pessoa, mas como símbolo. Uma peça de marketing. Nosso estudante ativista premiado. Exemplo de superação. Ícone da juventude consciente. Ficava bonito no papel. Mas eu sabia a verdade. Era como se quisessem colar um rótulo na minha testa e usar minha história para limpar a imagem deles. E o pior? Ninguém perguntava se eu estava bem. Ninguém queria saber o que eu realmente queria estudar. Era sempre sobre a narrativa, sobre o personagem Caio. Então decidi desaparecer por um tempo. Recusei entrevistas. Deletei redes sociais. Declinou prêmios. Usei esse tempo para mim, para descobrir o que eu queria, longe dos flashes, longe dos discursos prontos. E foi nesse silêncio que encontrei minha próxima missão. Um dia, pesquisando universidades inclusivas, descobri um documento interno de uma das instituições mais renomadas do país. Um PDF vazado, acidentalmente, num repositório público. Falava sobre acomodações mínimas para estudantes com deficiência. Mas o conteúdo era revoltante. Falavam em minimizar interferência visual de cadeiras de rodas em eventos oficiais. Posicionar estudantes com deficiência ao fundo de fotos institucionais e evitar protagonismo em formaturas para não causar desconforto visual. Sim,
Você leu certo. Era como se fossem objetos indesejados. Imediatamente, meu sangue ferveu. Imprimi cada página, montei um novo dossiê e reativei minhas redes sociais. Dessa vez fui mais estratégico. Postei um vídeo direto, sem edição, lendo trechos do documento. Falei calmo, mas firme. E no final, olhei para a câmera e disse: não adianta construir rampas se ainda nos veem como degraus indesejados. A internet explodiu. Milhares de compartilhamentos. Influenciadores, jornalistas, até políticos comentando. O reitor da universidade fez uma declaração em 24 horas. Mas era tarde demais. A imagem da instituição estava destruída. E o caso ganhou repercussão internacional. Sabe o que é mais irônico? Depois disso, a mesma universidade tentou me oferecer uma bolsa integral com direito à moradia, auxílio permanência e uma carta pública de desculpas assinada por todo o conselho. Recusei. Mas não só recusei. Li a carta, ao vivo, numa live stream, e rasguei, folha por folha, olhando para a câmera. Respeito não se compra, e dignidade não é moeda de troca. Fui chamado de radical, ingrato, arrogante. Mas também fui chamado de corajoso. Recebi convites para estudar no exterior. Pessoas que se ofereceram para pagar minha faculdade. E então percebi. Minha voz incomodava porque era livre. Porque não devia nada a ninguém. Porque minha dor era real. E verdades doem. Mas nada doía tanto quanto voltar àquela escola. Naquela última semana, antes da formatura, eles haviam preparado uma homenagem, um vídeo projetado no telão com minhas fotos, trilha sonora triste, depoimentos de colegas que fingiam se importar. A maioria não olhava na minha cara meses antes. Mas agora, na frente de todos, queriam parecer empáticos. A escola inteira aplaudindo como se tivessem feito parte da minha jornada. Fiquei calado, só observando, até me chamarem ao palco. A diretora, a nova, me entregou um troféu simbólico e disse: parabéns, Caio, você é o orgulho desta escola. Peguei o microfone, respirei fundo e falei: obrigado. Mas não, eu não sou o orgulho desta escola. Eu sou a prova viva de que ela falhou e precisou ser exposta para começar a mudar. Eu não me formei aqui. Eu sobrevivi aqui. O silêncio foi absoluto. Ninguém sabia onde esconder o rosto. Alguns pais aplaudiram. Outros baixaram os olhos. A diretora sorriu amarelo, tentando disfarçar. Desci do palco e saí antes do coquetel, sem tirar foto com ninguém. Não era sobre glória. Era sobre verdade. E minha verdade havia incomodado todos que fingiam se importar quando já era tarde demais. Porque eu não era mais apenas o menino da perna mecânica. Eu era a cicatriz que tentaram esconder. E agora, estava claramente visível. E ainda havia um último ato. Um último destino. Um último nome que eu não havia esquecido. O pai da senhora Henderson. Um dos jurados do Conselho Estadual de Ética Educacional. Aquele que abafou a denúncia original. Aquele que protegeu a filha. Aquele que escreveu o parecer que dizia: sem evidências concretas de má conduta, apenas mal-entendidos pedagógicos. Eu havia descoberto isso meses atrás, mas estava esperando o momento certo. E agora ele chegaria. O confronto final. Eu estava esperando o momento certo. E ele finalmente chegou. Aquele Conselho Estadual de Ética Educacional teria uma reunião pública para apresentar um novo código de conduta, como resposta às denúncias de capacitismo e negligência educacional. Seria transmitido ao vivo, aberto a representantes da sociedade civil. Queriam parecer modernos, transparentes, democráticos. Mal sabiam que eu já havia me inscrito como representante do movimento estudantil pela inclusão. E o nome dele estava ali. Entre os 7 jurados do conselho, Oswaldo Henderson, pai da mulher que tentou arrancar minha perna como se fosse um brinquedo e que agora vivia no ostracismo, condenada pela própria arrogância. Na manhã do evento, coloquei minha prótese com mais cuidado que nunca. Vesti meu blazer escuro, ajustei o microfone na lapela e fui com a certeza de que aquele seria o dia em que todas as vozes abafadas, incluindo a minha, seriam finalmente ouvidas de frente para o sistema que tentou calá-las. O auditório estava lotado. Representantes de escolas, jornalistas, professores, políticos. Um espetáculo montado para mostrar que o Estado estava se redimindo. A transmissão já tinha milhares de visualizações nas redes sociais. Oswaldo Henderson abriu os trabalhos com sua voz sempre firme. Um homem alto, de cabelos grisalhos, do tipo que ocupa o ambiente com sua presença. Usou palavras elaboradas, falou sobre valores,
sobre pedagogia humanística, sobre como é preciso amar o estudante para educá-lo. A hipocrisia me deu náuseas. Minha vez chegou. Meu nome foi chamado. Caio Menezes, estudante e representante do Fórum Jovem pela Inclusão. Me levantei sob olhares atentos. Alguns me reconheceram. Outros apenas esperavam mais um discurso genérico de estudante vítima. Mas eu não vim ali para ser símbolo. Vim para ser espinho. Me aproximei do púlpito, ajustei o microfone e comecei. Senhoras e senhores, eu gostaria de poder agradecer este espaço. Dizer que é uma honra estar aqui. Mas estaria mentindo. O silêncio se instalou. Cresci aprendendo que escola era um lugar seguro. Até o dia em que uma professora decidiu provar que minha deficiência era farsa, tentando arrancar minha perna na frente de uma sala lotada. Naquele momento, nenhum valor pedagógico foi lembrado. Nenhum protocolo de ética foi respeitado. O que aconteceu foi violência. Crua. E institucional. Vi Osvaldo se mexer na cadeira. Continuei. Mas não estou aqui para contar apenas minha história. Estou aqui por todas as outras que ninguém ouviu. E por uma verdade que vocês evitaram por tempo demais. Abri a pasta. Tirei um papel. Era o parecer assinado por ele, Osvaldo Henderson. Este documento, assinado por um dos membros deste conselho, foi usado para arquivar a denúncia contra a professora Maristela Henderson, mesmo com prova em áudio, testemunhas e lesão corporal registrada em boletim médico. Murmúrios surgiram. Os jurados se entreolharam. Quero deixar claro. Não estou pedindo vingança. Essa eu já tive. O que quero é justiça. Quero saber como um pai pode julgar eticamente a filha e ainda assinar como imparcial. Como este conselho pretende falar de ética se não há nem transparência entre os próprios membros? Osvaldo pigarreou. Ajustou o paletó. Jovem, sua reclamação está fora do escopo desta sessão. Não está, Sr. Osvaldo, porque enquanto o senhor está sentado neste conselho fingindo defender estudantes, tudo que esta comissão faz é fingimento. E fingir é exatamente o que me acusaram de fazer. Ele empalideceu. As câmeras focaram em mim. Continuei, firme. Hoje exijo publicamente sua renúncia. Não apenas por conflito de interesse, mas por cumplicidade. O senhor ajudou a enterrar a denúncia que quase me destruiu, e isso não será mais ignorado. Um jornalista se levantou da plateia e gritou. Senhor Osvaldo pretende responder a essa acusação? Ele tentou disfarçar. Tentou rir. Tentou controlar a situação. Mas era tarde demais. O vídeo do meu discurso viralizou nas horas seguintes. Manchetes pipocaram. Filho de ex-professora denunciada exige renúncia do pai em plenário estadual. Estudante amputado confronta sistema de ética educacional ao vivo. Escândalo expõe nepotismo e acobertamento em Conselho de Educação. 2 dias depois, Osvaldo pediu afastamento por motivos pessoais. Uma semana depois, o conselho foi temporariamente dissolvido para reestruturação. 1 mês depois, fui convidado a integrar a nova comissão como membro honorário. Recusei. Não quero fazer parte de um sistema que só muda quando é exposto. Quero criar um sistema que não precise ser envergonhado para funcionar. E assim foi. Eu poderia terminar aqui, não é? Mas não, porque verdadeira vingança não é destruir o outro. É seguir em frente sem deixar que eles te definam. É quando a dor que te causaram vira apenas um ponto de partida, não seu final. É quando a cicatriz para de doer e começa a ensinar. E isso que viria a seguir. Um novo começo, um novo caminho. Mas primeiro, um último capítulo, construindo algo novo. Depois daquele último confronto, achei que minha missão havia terminado, que poderia finalmente viver minha vida sem carregar constantemente o peso da luta nas costas. Mas a verdade é que quando você se torna um símbolo de resistência, as feridas de outras pessoas começam a te procurar. E quando percebi, não estava mais caminhando sozinho. Em poucos meses, estava sendo procurado por pais, professores e até diretores. Pessoas querendo entender como construir escolas verdadeiramente inclusivas. Não aquelas que pintam uma parede com tinta colorida e acham que basta, mas aquelas que enfrentam o preconceito estrutural que contamina a educação desde o berço. E ali nasceu algo maior que eu. Criei, junto com outros ativistas, um instituto. Chamamos de Fundação Raiz. Porque o problema nunca foi a árvore, sempre foi o que está enterrado. E decidimos replantar tudo do zero. A fundação começou pequena. Palestras, workshops, cartilhas para escolas, treinamentos sobre capacitismo, inclusão e acessibilidade emocional. Porque ser acessível não é só ter rampa, é também ter empatia. E quando vi, estávamos em 10 estados. Depois, em 20. Com doações, editais, parcerias internacionais. E o mais incrível,
sem aceitar um centavo sequer de instituições que queriam lavar a imagem às nossas custas. Enquanto isso, minha vida pessoal também estava florescendo. Pela primeira vez comecei a me permitir existir fora da dor. Fui para a faculdade, em outra cidade, outro estado, num lugar onde ninguém conhecia meu nome de vista. Onde ninguém me olhava como o menino da prótese ou o símbolo de superação. Onde eu podia ser apenas Caio, o cara que ama café amargo, livros de ficção científica e música clássica quando está triste. Foi lá que conheci Sofia. Ela era estudante de arquitetura e não sabia nada da minha história. Um dia, sentamos lado a lado num seminário chato e trocamos olhares quando o palestrante fez uma piada horrível sobre andar na linha. Ela riu baixinho e disse: "Isso foi terrível." Eu ri de volta. Ainda bem que minha perna é de metal. Ela anda na linha sozinha. Ela arregalou os olhos e riu. De verdade. Sem pena. Sem disfarce. Foi a primeira vez que brinquei com minha própria prótese sem sentir vergonha. Nos meses seguintes, viramos inseparáveis. Sofia nunca me perguntou sobre o passado. Esperou eu querer contar. E quando contei, ela apenas ouviu. Sem discursos. Sem admiração forçada. Apenas com silêncio respeitoso que dizia tudo. Você não é sua dor. E foi ali que entendi que minha história não era uma prisão. Era apenas uma estrada. Uma que me levou a pessoas que realmente viam quem eu era. Anos depois, voltamos à minha antiga escola. Agora reformada, diferente, cheia de projetos novos. Fui convidado a dar meu nome à biblioteca. Biblioteca Caio Menezes. Fiquei alguns minutos parado na frente da placa. Era estranho. Ler meu nome em bronze, onde antes me impediam de caminhar em paz. Vi professores antigos, os poucos que ficaram, me olhando com olhos molhados. Um deles se aproximou e disse: "Desculpa por não ter feito nada naquela aula." Ainda lembro do grito. Me assombra até hoje. Olhei para ele. Não com raiva, mas com verdade. Omissão também grita, professor, mas pelo menos o senhor escutou. Ele assentiu. E chorou. Não como um homem que se envergonha, mas como alguém que finalmente entende. Na saída, uma menina de 7 anos, com uma prótese colorida novinha, correu até mim. "Você é o homem da perna mágica?" Sorrindo, me abaixei e respondi: "Não é mágica, é coragem." Ela me abraçou. E naquele abraço, senti tudo. A dor, a raiva, a revolta, o medo, a vingança. Tudo que me guiou por anos se dissolvendo ali, nos bracinhos de alguém que agora podia andar sem medo pelos corredores onde antes tentaram me parar. Porque no final, eu não queria justiça só para mim. Queria criar um mundo onde mais ninguém precisasse lutar por ela desde tão cedo. E agora, esse mundo estava começando a existir. Não por causa da minha dor, mas apesar dela. E isso, ninguém jamais tirará novamente.